quis na terra reinar. Sua palavra quis ao mundo anunciar. A sua celeste harmonia ansiava entre nós ecoar. Para realizar este plano, ó Senhor, quis encontrar um silêncio de amor. A luz nesta sombra brilhou e a harmonia no silêncio ecoou. Quem é esta sombra tão bela? Morrendo no sol resplandece mais, e este silêncio de altíssimo de amor. Maria, és tu. Quem é esta sombra tão bela? Morrendo no sol resplandece mais, e este silêncio do Altíssimo de amor. Maria, és tu. Te queremos um eterno cantar, imenso céu que contém o amor. Veio entre nós o Senhor, o Senhor. Quem é esta sombra tão bela? Morrendo no sol resplandece mais, e este silêncio altíssimo de amor. Maria, és tu. Sombra tão bela, morrendo no sol resplandece mais, e este silêncio altíssimo de amor. Maria, és tu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos ilumine. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Povo Santo de Deus, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre São Francisco de Sales. Na verdade, nós vamos falar de um assunto que é muito importante, é uma relação da pureza com a nossa afetividade e também algo que está totalmente ligado. Pureza, afetos e uma pureza relacionada com os afetos. Se não souber lidar bem e ela for desordenada,
ela vai causar em nós a tentação. Pelo menos vai nos colocar diante de uma tentação. Gente, deixa eu só ligar um negócio aqui, porque o calor está arrebentando aqui. E ninguém viu o Padre Vilmar hoje tocar violão e cantar. Se vocês falarem que viram, você obrigado a abrir um processo de excomunhão para cada um de vocês. Tá bom? Então, assim, o tema, minha gente, ele é muito importante. É um tema muito, assim, que está relacionado com o nosso dia a dia. Vocês vão perceber, né? A gente vai percebendo que quando as coisas vão voltando ao normal, me parece que a gente começa a esquecer um pouco de Deus também. Tomemos cuidado com isso, tá? Às vezes a gente percebe isso. Quando a coisa tá todo mundo com muito medo, as pessoas procuram Deus de uma forma assim, né? Agora, depois que parece que as coisas amenizaram, e nada amenizou, muito pelo contrário, e aí começam a enxergar tá bom, Deus abençoou, tá passando isso, né? Pandemia e tudo mais. Pois bem, boa noite a todos vocês que estão chegando. Vamos ver se eu consigo mandar um oi para cada um que entrou aqui. Edna, louvado seja Deus, abençoe Edna, Deus abençoe Elaine Abadia, Deus abençoe Dalva, amém. Deus abençoe Neuzimar, Nossa Senhora Mãe interceda por nós, amém, que assim seja. A Elice Maria, boa noite Padre, Deus, boa noite, Deus abençoe minha querida. Regininha, está com a gente, Regina, que bom. Nós vamos falar hoje sobre um santo, ele é do século XVI. Tá? Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque daqui a pouco eu vou falar mais sobre algo que ele direciona muito na vida dele, tá? Algo que ele vai tratar de uma realidade da vida dele, mas no sentido que ele ajudava as pessoas a sair de um ambiente, de um clima de pecado, tá bom? São Francisco de Sales, ele nasceu em 21 de agosto de 1567. Ele nasceu no Castelo de Sales, na época era Soboia, hoje já é região da França. São Francisco ele veio de uma família nobre. Muito novo já, em 1578, São Francisco ele vai estudar filosofia em Paris, depois ele volta, e aí em 84 ele vai para Pádua estudar, fazer o mestrado e doutorado na área de teologia, na área de direito. Pra vocês entenderem, gente, no século XVI, século X, XI, XII, até o século XVI, era muito comum que uma pessoa com 20 anos de idade já fosse doutor em alguma coisa. Normalmente era em direito ou era doutor em teologia ou filosofia, porque a preocupação maior do povo da época era aproximar de Deus, né? Então buscava o direito, porque a igreja atuava bastante no direito, e também buscava outras vias, né, de conhecimento, como a teologia, como também a filosofia. Depois ele foi escolhido como bispo, e na época que São Francisco de Sales foi escolhido como bispo, ele assim, teve grandes surpresas. Ele tinha no máximo 4 ou 5 anos de padre e já foi escolhido como bispo porque já chegavam notícias ao Papa de que existia um homem com um talento divino, né? O talento da pregação, o talento da escrita, entre outros tantos talentos também que São Francisco de Sales ele tinha. São Francisco de Sales ele era muito procurado por causa das suas homilias, por causa das suas pregações. São Francisco de Sales sempre escrevia uma carta. Ele ajudou na fundação também de uma congregação feminina. Inclusive, a santa, eu vou conhecer mais sobre ela, não conheço tanto, tá? É Santa Francisca de Chantal. Então, prometo conhecer mais sobre ela, até para depois a gente conversar um pouco, né? Sobre São Francisco de Sales, eu acho que dá para caminhar bem. Conheço bastante, graças a Deus, São Francisco de Sales. Então, ele foi diretor espiritual dessa santa. Então, isso é fantástico, né, gente? Eu fico pensando, eu não sei se tem algum dirigido meu que está por aqui, mas se a coisa pega, porque ela foi santa e ele foi santo. Logo, se um dirigido espiritual meu for santo, então
parece que a possibilidade de eu ser santo se torna também um pouco maior, né? Eu não sei se algum dirigido meu já entrou. Se já entrou, dá um tchau aí para me saber que eu vou cobrar que você seja santo para que eu possa ser santo também. Porque com São Francisco de Sales não foi diferente. A vida de santidade dele ajudou também na vida de santidade de outras pessoas. Inclusive nós colocamos aqui Santa Francisca de Chantal, né? Que eles começaram uma congregação das Irmãzinhas da Visitação. Me faz lembrar aqui das nossas irmãs também, irmãs catequistas de Nossa Senhora da Visitação, né? Então assim, foi uma coisa grandiosa na vida desse santo. Ele morre muito cedo, né? Com 55 anos de idade, ele morre. Ah, tá, então tá aí, apareceu uma, Marina. Marina, você tem, a Marina, a Thaís apareceu também agora, são minhas dirigidas. Vocês têm a obrigação de serem santas. Por quê? São Francisco de Sales, sendo santo, mas antes ele também teve a colaboração de Santa Francisca de Chantal, né? Chantal, que o ajudou na santidade, tá bom? Então, olha, puxa a orelha de vocês, sejam santas, minhas queridas, sejam santas, tá? Mas eu sei que vocês fazem um caminho bonito, graças a Deus. São Francisco de Sales, ele faleceu com 55 anos de idade. Era uma coisa assim, um tanto quanto comum que um religioso ele viesse a falecer tão jovem, aos 55 anos de idade, por causa da forma da vida que se tinha. Não é como hoje, gente, que eu posso pegar um carro, por exemplo, quando a paróquia tem a condição, né? Graças a Deus a nossa tem condição, espero que tenha para facilitar. Eu pego um carro e vou resolver coisas em outro lugar. Eles iam a cavalo, os estudos que eles faziam, não tinham o Google, tá? Eles não tinham, ainda mais o negócio que eu vi esses dias. Eu sei, gente, eu sou atrasado, mas eu ia falando, o trem ia digitando sozinho. O trem colocava até vírgula, acredita no negócio desse? Mas é uma coisa muito coisada que já fizeram. Eles não tinham esta possibilidade, então era um cansaço físico muito grande, eles andavam demais, ainda mais porque ele era bispo, andava muito a cavalo, era muito comum pegar doença em algumas aldeias que eles iam, e assim a vida seguia, tá? Mas São Francisco de Sales, ele deixou para a gente um grande legado. Ele deixou alguns livros, eu vou ler aqui, esse aqui é o Filoteia, é um dos principais, ou talvez o principal livro dele, chamado Filoteia. Mas ele deixou alguns livros, que eu já estou adquirindo mais alguns, para ter mais leitura. Então assim, eu vou passar só os principais para vocês. Filoteia, Teótimo. Teótimo significa Teo é Deus, Timé, do grego, alguma coisa como honrado, né? Então, honrado de Deus. Ou amado de Deus, mas para ser amado de Deus precisaria no lugar de Timó fosse Filó, né? Aí daria para ser no grego, mas enfim. O outro é Controvérsias, Sermões, Introduções às Irmãs da Visitação e mais de 2.000 cartas que ele escreveu. Então, gente, foi muita coisa. O que acontece? Uma dessas dirigidas dele, ela queria ter uma vida devota. Então vamos explicar. O que é uma vida devota no século XVI? Muito diferente do que nós entendemos hoje como vida devota. No século XVI, quando se falava das verdadeiras devoções, vou simplificar, vou fazer uma síntese do resumo da síntese, tá? O que é uma verdadeira devoção? É uma alma que ela se esforça o máximo possível para chegar a Deus. É uma alma incansável na busca de Deus. Então, quando esses grandes santos, São Luís de Montfort, por exemplo, verdadeira devoção a Maria, o que está dizendo é isso, uma alma incansável na busca de Maria para encontrar Jesus, né? É sempre essa alma incansável. Então, a devoção que nós temos hoje, ela é algo muito mais afetiva. Por exemplo, eu tenho uma devoção muito grande pela Beata Chiara Luce, e eu não posso deixar de falar e mostrar. Olha só o que eu tenho aqui agora. Ó, coisa bonita, né? Eu tenho aqui a foto da Beata Chiara Luce.
Tudo bem que a minha devoção com ela não é uma devoção afetiva. Junto com a intercessão dela, eu busco uma alma que seja incansável na busca de Deus. Eu quero ter isso. Mas é porque eu conheci a espiritualidade de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, ele passava sempre para os dirigidos. Eu tento fazer isso na medida do possível, tento passar para os meus dirigidos também, sempre a visão da busca de Deus nos momentos mais críticos, complicados, e saber compreender o tempo de Deus, o jeito de Deus, o mistério de Deus, né? A lógica de Deus, tá? Para no final nós encontrarmos a vitória em Deus. Então São Francisco de Sales, ele que era bispo já, ele tinha muitos dirigidos, e ele começou, uma das dirigidas dele chegou: ganhei o livro desta santa, né? Olha, que coisa boa, Leila. Deus abençoe. Ah, o Renusa também, que entrou agora, ganhou o livro. Leila, é fantástico, né? Divulga aí, Leila. 25 minutos é o livro da Beata Caralute. Ou do Filoteia, eu não sei qual, eu estou falando da santa, é a Beata Caralute. Então, o que ele fez? Ela queria, essa dirigida do bispo, do Dom Francisco Sales, ela queria um caminho espiritual, de forma que, se ele não tivesse naquele momento, ela teria acesso, ela teria algo, né? Algo que fosse assim, realmente bem mensurável, eu quero pegar. Então o que ele fez? Ele resolveu escrever. Então, minha gente, o Filoteia, que significa filo, amigo, té, de Theos, Deus, amigo de Deus, ou amado de Deus. Se eu considerar o amigo aqui dentro da estrutura do amor filia, né? Então posso chamar também de amigo amado, ou amado de Deus, amigo de Deus. O Filoteia, todo esse livro de São Francisco de Sales, ele nada mais é tão somente e é tão de tão também, né? Digamos assim, de tão grande que é, de tão magno que é, ele é uma direção espiritual, mas não é completa. Porque uma direção espiritual completa não existe. Mas ele é uma direção espiritual, não que ele tenha pego aqui as dificuldades dessa dirigida dele para escrever o livro, não. Ele fez um caminho espiritual. Por quê? Porque essa mulher, essa dirigida, ela tinha um grande desejo, ela tinha uma grande vontade de realmente viver uma verdadeira devoção. Então, por favor, não compreenda a devoção aqui como a devoção ao Divino Pai Eterno, devoção a Santa Rita de Cássia, devoção, não. Porque essas devoções nossas são devoções afetivas ou devoções de uma linguagem espiritual que nós temos, né? Eu, por exemplo, tenho São Pedro Canis, Santo Dima Gargani, então, o próprio São Francisco de Sales, é o meu santo de devoção, porque eu olho, Beata Caralute, né? Eu olho para eles e eu consigo entender como eles viveram e agora como eu preciso viver também. Eles me dão vários sinais para chegar ao céu. Quando se fala na verdadeira devoção, então, São Francisco de Sales explica muito bem. É uma alma incansável. Essa alma que tem um desejo danado de Deus. É uma alma incansável na busca de Deus. Tem um exemplo muito bom que é assim, que ele vai dar. O fogo, você tem a chama, as labaredas ali, né? Que estão, a chama, né? Só que tem aquela labareda que vai saindo da chama. Quando você faz um fogo, você vai pegar festa de São João, né? Esse ano a gente deve celebrar, não festa junina, talvez festa setembrina, ou algo assim parecido, né? Agostinina, não sei, dezenina, novenina, vamos celebrar. Quem é da nossa paróquia aqui, fica tranquilo. Vamos celebrar tudo, todas as festas vamos fazer. Em períodos diferentes, mas vamos fazer, né? Então, aí eu vou falar das festas, minha gente, já acaba esquecendo o que eu estava falando. Eu fui entrar no assunto, preocupação tão grande com as nossas festas. Por exemplo, agora é a festa São José, minha gente. Minha Nossa Senhora. Sexta-feira agora não teremos. Vamos celebrar na Capelinha São José, só a gente mesmo, né? Sem aglomeração, mas não teremos. Pois bem, como eu esqueci o que eu estava falando, que eu fui entrar em outro assunto para falar das festividades, né? Eu volto no caso dela. Ela queria ter tanta... os fogos, não é o fogo, agora lembrei. Então,
quando você junta aquele monte de madeira, você percebe o fogo. Ele chama aquele fogo de caridade. Então a nossa caridade é um fogo, ele nos queima positivamente. Mas a devoção, a verdadeira devoção, é aquela que consegue sair da caridade. Não que ela é superior à caridade, mas ela sai. Por causa da caridade ela sai e ela vai mais longe. Quer dizer, uma pessoa que tem um amor infinito por Deus, essa pessoa, quando ela vive uma verdadeira devoção, então agora ela vai fazer uma ascese, é uma subida a mais, é um fogo, é a labareda que agora já está saindo, ela vai acima, é o fogo, é a caridade, só porque é uma caridade que vai acima. E assim se chama de devoção. Então, essa mulher pediu, São Francisco de Sales fez o favor, graças a Deus, de escrever. A Irani está dizendo, tem um livro, mas... não tem um livro não, mas já ouvi falar muito. Adquira, vale a pena, tá? E adquira porque nós vamos trabalhar sempre alguma coisa de São Francisco de Sales também aqui, tá bom? Ele escreveu, e um amigo dele, um religioso, leu, gostou demais, falou para ele, é para escrever. Ele até falou, vai contar, ele mesmo conta a história, né? O prefácio é dele, do próprio São Francisco de Sales. Ele vai falar assim, eu não tenho tempo para escrever, eu tenho que cuidar do povo. Mas ele escreve, entendeu? O quanto ele conseguiu escrever. Então, o que eu quero tratar com vocês aqui hoje é uma fala rápida, mas é o capítulo, é a parte 1, capítulo 7 do Filoteia. Quem tem o Filoteia pode ler depois. Parte 1, capítulo 7. Ele vai dizer o seguinte... Todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram lá o seu coração preso. Ele está falando da necessidade de uma alma ser purificada de toda a afeição do pecado. A gente presta muita atenção, senão vocês podem dispersar um pouco, porque a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito, muito própria daquele período, né? Eu vou lendo e tento fazer uma tradução na linguagem mais simples. Então, primeira coisa, para nós purificarmos a nossa alma da afeição do pecado. O que é um afeto? O afeto é o sentimento que eu estou externalizando para as pessoas a partir da minha vida, do meu corpo, do meu jeito de ser, do meu jeito de vestir, do meu jeito de cortar o cabelo, do meu jeito de comprar o meu óculos. Tudo isso mostra alguma cena de afetividade, alguma coisa de afetividade, tá? A afetividade não está relacionada, toda vez que fala afetividade, alguém fala, é sobre sexo, é sobre... Não, a afetividade é a forma que eu estou respondendo com o meu corpo a todos os instintos, a todos os sentimentos, que a toda hora eu sou atacado, tá? Então, se eu tenho uma afetividade ordenada, muitas coisas vão me atacando, eu vou esquivando, eu saio, eu chuto, eu mexo com o trem, faço com o negócio, desnegócio o coisa, e aí... eu vou me libertando das coisas ruins e eu vou tendo uma afetividade muito bem canalizada para o bem. Tá? Muito bem canalizada para o bem. Perfeito. Então, isto é a afetividade. Então, quando ele vai trabalhar aqui a questão dos afetos, ele está dizendo que, perceba o começo da leitura dele, todos os israelitas saíram do Egito, mas muitos deixaram o seu coração no Egito. O coração ficou preso. Sabe quando nós vivemos um passado e depois eu quero que aquele passado retorne, que é um grande erro? É um grande erro. Ele não vai retornar. Vou falar uma coisa bem assim, bem direta para você. Meu irmão e minha irmã, povo santo de Deus, o passado não vai retornar. Então, quando eu fico olhando para o passado e eu quero esquematizar a minha vida por causa do passado, eu estou buscando remoer situações possivelmente mal resolvidas, ou eu estou dizendo que a situação que eu estou agora, ela é tão desconcertável, tá? Ela é tão desconfortante, que eu prefiro voltar para o meu passado, porque lá eu era mais feliz. Logo, eu não quero assumir os compromissos da minha maturidade, do meu hoje, das minhas decisões que eu tomei. São Francisco de Sales, ele vai direcionar então dizendo o seguinte: muitos deixaram o coração preso no Egito,
e despertaram o desejo das cebolas e do Egito. Então vamos lá. Uma vez, vamos pensar aqui num determinado tipo de pecado, tá? Cometi um pecado há 10 anos atrás. Aí hoje eu suporto a minha vida vivendo bem, sem o pecado. Só que eu entro num momento da minha vida muito complicado, muito complexo, desajustado, certas dificuldades que eu não esperava. Começa a vir nas lembranças, isso vai acontecer, começa a vir as minhas lembranças, o meu passado. E aí vai pegar um passado de um pecado que eu vivi lá no passado, tá? E por eu ter vivido este pecado lá atrás, mas como eu vivi o pecado. Mas hoje eu fico olhando para a minha vida e falo, poxa vida, mas se eu fizesse isso de novo, porque eu estou numa situação que, muito difícil, eu quero voltar, mas eu vou pecar agora, depois eu confesso, é um pecadinho, uma coisa tranquila. Está sentindo saudades do pecado. Uma coisa, minha gente, é sentir saudade de pessoas queridas que partiram da nossa vida. Essa saudade é bonita, é o afeto bem canalizado, mas até esse afeto pode ser mal canalizado, quando você de toda forma quer trazer essa pessoa de volta, parecendo que você tem possibilidade de fazer isso. Nós temos a possibilidade de rezar e de pedir para Deus reservar o nosso cantinho lá no céu. Como eu brincava esses dias, não sei com quem, nem que seja lá no 15º andar, num predinho lá no fundo do céu, nem que seja lá na beliche de um 387, não tem problema, eu quero ir para o céu, tá? Quero ir para o céu. Então, olhar para o passado e querer viver o passado, de forma especial os pecados, é uma desordem na afetividade. Afetivamente falando, eu não tenho condições de tomar decisões agora. É isso que nós trabalhamos quando nós fazemos o retiro em silêncio do Filoteia, que nós trabalhamos esses textos aqui. As pessoas no retiro, eles vão meditar. O que eu deixei para trás? Afinal de contas, o que eu deixei para trás, que era bom de se fazer, mas que era pecado, mas que vira e mexe eu quero que ele volte, que ele venha à tona. Então aí tem todo um trabalho espiritual nos exercícios que nós fazemos para conseguir vencer tudo isso aí, né? Bom, ele vai dar um exemplo aqui, a mulher de Ló. Lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17 a 26, nós temos a mulher de Ló, tá? De Ló. A mulher de Ló está deixando ali Sodoma, e aí o anjo fala, vocês vão seguir, mas não olhem para trás. O anjo falou para ela, olhou porque quis, meu Deus do céu. O anjo falou, não olhem para trás. O anjo é a palavra de Deus, é Deus falando na verdade, né? Deus utiliza-se do anjo para falar. A palavra de Deus é Jesus Cristo, tá? Ele utiliza-se do anjo para falar. E aí, o que a mulher de Ló faz? Dizem que é porque era mulher, não sei, alguma curiosidade, alguém gritou lá atrás, ela ficou curiosa demais, que depois queria contar para as amigas, dizem, não sei se é realmente assim, né? Mas alguma coisa lá atrás chamou a atenção dela, ela olhou para trás, mas não era o momento dessa mulher olhar para trás, era o momento dela seguir adiante, porque o próprio Deus havia falado para ela através do anjo, não olhem para trás. A mulher olha para trás e vira uma estátua de sal, uma pedra de sal, né? E essa não é o verdadeiro sal do mundo, tá bom? Ser sal do mundo é como ela foi, não. Então vamos lá. Para continuar aqui, a Maria Aparecida está pedindo a bênção. Deus abençoe. A Tereza Goldinho, boa noite, palavras iluminadas. Deus nos ilumina. A Leila está dizendo, o tempo não para, mas a gente insiste em se atrasar, em ficar no passado e perder a graça do presente. Resumiu muito bem, Leila, essa primeira parte desse pensamento espiritual de São Francisco de Sales. Boa noite, Assis, boa noite, Milena, boa noite, Gustavo, boa noite. Esqueci o nome da Mariana, não é só a menina, Assis? E a outra que está vindo, e eu não recordo ainda o nome dela, mas está vindo, está a caminho, né? Boa noite também, Diácono Gemerson Alves, sua bênção. Pois bem, minha gente, então,
Aqui, o primeiro passo de entender aqui no Filoteia, para que nós possamos ser amigos de Deus verdadeiramente, nós precisamos ter um coração, e um coração, uma alma que está totalmente disponível a Deus, uma alma que é incansável na busca de Deus. Tá? São Francisco de Sales nos dá a primeira pista. Não posso olhar para trás. É a primeira pista que São Francisco de Sales está nos dando. Tá bom? Porque quando eu olho para trás por alguma coisa que eu sinto falta, de forma especial, que é uma coisa que não tem como eu voltar atrás e resolver, ou que é uma coisa aparentemente boa, que me causa um prazer, mas que eu quero trazer agora para a minha vida à tona, ele está dizendo, vai cair no pecado, vai cair na tentação. O grande duelo aqui não é o fato da afetividade. O grande duelo aqui são duas Mariana, verdade, Assis, Mariana. A grande questão aqui é a pureza e a tentação. Tá? A alma, ela é uma alma pura. A alma, diante de Deus, Deus vai olhar a nossa alma e vai ver a pureza ou vai ver a mancha. A questão é que os afetos, o nosso corpo quer, a alma entende. A nossa vontade diz que quer cometer o pecado, por mais que a alma não queira consentir, eu estou falando com minha alma, pode consentir. Quer dizer, antes de eu cometer um pecado, eu já estou consentindo a minha alma que eu quero pecar. E aqui, gente, isso são palavras, inclusive, de São Francisco de Sales. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Vamos continuar aqui. Tem um outro ponto interessante também. Ele vai dizer assim: eis aí um retrato fiel dos penitentes fracos, tíbios. Passa algum tempo sem pecado, mas com pesar. Muito queria poder pecar. Só não pecam porque é pecado. Falam do pecado com gosto de pecar. Vamos explicar isso aqui para vocês? Valmira de Oliveira, Deus abençoe, Valmira. Vamos explicar, minha gente. Isso aqui é muito sério. Praticamente, a nossa reflexão hoje, São Francisco de Sales, vai ficar nisso, né? Nesse tema. Os pecados que você não comete porque você sabe que causa uma dor no coração de Cristo? Ou você não comete os pecados porque sabe que é pecado? Os pecados cometidos, eu os cometeria se não fosse pecado? É isso que ele quer que nós pensemos. Tá? Porque, gente, é fácil demais. É fácil demais, por exemplo, eu falar assim, olha, gente, vamos pegar uns exemplos bem gerais aqui para mostrar a facilidade, né? Eu queria comer, mas eu queria comer assim para estourar o bucho. Um exemplo, não é porque eu quero não, é um exemplo. Aí a pessoa fala assim, padre, não vou fazer isso, sabe por quê? Porque é pecado. Não, meu Deus, minha filha, meu filho, está errado. Você não vai fazer isso por quê? Porque você vai arrebentar com o seu corpo. E porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, deve ser bem cuidado. E porque você vai também magoar o coração de Jesus. É simples. Só que São Francisco de Sales vai deixar bem claro, olha, aquelas pessoas que são fracas na fé, que são tíbias na fé, elas passam um tempo sem pecar, mas com pesar, quer dizer, ela sofre porque não está pecando. Fica aquela coisa, ai meu Deus do céu, eu não sei se eu vou dar conta, eu vou cair no pecado A, B ou C, eu vou cair nos pecados do alfabeto inteiro. A pessoa se torna uma melancolia ambulante porque tem o desejo de pecar, mas só não peca porque é pecado. É isso que São Francisco quer mostrar pra gente. São Francisco de Sales. Nós não buscamos cometer o pecado. O não buscar cometer o pecado é porque nós amamos alguém. E porque nós amamos alguém, nós não queremos pecar. Não é porque o pecado é bom. Porque esse pecado é bom, então vou pecar. Você pega, por exemplo, uma pessoa que está no matrimônio, ou até mesmo solteiro, que quer viver bem a sua castidade. Vamos pegar o solteiro, né? Que fica mais fácil aqui. O solteiro quer viver bem a sua castidade, e aí ele está ali lutando. 3 anos sem ter uma relação.
É uma luta bonita, é uma luta. E aí começa a vir o quê? Começa a vir as recompensas. E aí quando vem as recompensas, a pessoa começa a pensar somente na recompensa. Qual que é a recompensa? Eu estou há 3 anos sem ter uma relação sexual. Sabe de uma coisa? Eu trabalho tanto. Eu não faço nada de errado. Eu faço bem para todo mundo. E se eu encontrar uma pessoa que gosta de mim, que problema tem eu ter essa relação com ela? Perceberam? Vai criando uma situação, minha gente. E é justamente essa situação que vai mostrar a desordem na afetividade. Essa desordem na afetividade vai fazer com que essa pessoa já comece a querer cometer o pecado. Só que qual que é a angústia dela? A angústia dela, porque ela é católica demais, porque é fiel demais a Deus, qual que é a angústia dela? É o pecado, está errado. A minha angústia não pode ser o fator pecado, São Francisco de Sales está dizendo. A minha angústia tem que ser, eu estou quebrando a minha aliança com Cristo. O pecado é só a condição para quebrar isso. Esse é o pecado. Então, vamos pegar o exemplo do rapaz ou da moça, né? 3 anos sem ter uma relação. São Francisco vai dizer, vamos repetir. Passam algum tempo sem pecado, mas querendo pecar. O que adianta? Padre, então já que não adianta nada, eu vou cometer o pecado. Não. Ascese, crescimento, tá bom? Presta atenção, toma vergonha, não é assim não, tá? Presta atenção. É preciso fazer um caminho de ascese. Esse caminho de ascese, primeiro eu tenho que reconhecer a minha fraqueza. Eu tenho que conhecer essa minha debilidade. Eu tenho que saber os meus pontos fracos. Uma das primeiras coisas que eu peço aos meus dirigidos é, escreva para mim pelo menos uns 4 pontos positivos, 5 pontos positivos seus. Agora fala para mim, negativos, quer dizer, e agora me fala aí pelo menos umas 20 qualidades. E às vezes a pessoa não consegue trazer 20 qualidades. Por quê? Porque ela ficou muito presa nos pontos que levavam ela a pecar. Mas não percebeu que existiam vários outros pontos que tiravam ela do pecado. Gente, se eu ficar com esse afeto de que eu não peco porque é pecado, se não fosse pecado eu cometeria, então nós estamos buscando apenas justificativas, tá bom? E eu não posso buscar justificativas para pecar, tá? Pelo contrário, eu tenho que buscar razões concretas para não pecar. Mas a princípio, não com o olhar porque é pecado, mas pelo olhar, porque eu não posso desapontar o meu Deus. Eu não posso me desapontar. E é por isso que a gente luta. E luta, gente, é uma luta constante. Você que é casado, é uma luta constante. Nós, celibatários, é uma luta constante. Você que é solteiro, é uma luta constante. Agora, é uma luta constante para quem? Para quem não fica querendo buscar o prazer do pecado de novo. Porque se eu quero buscar o prazer do pecado, cadê a luta constante? Muito pelo contrário, você vai alimentando o desejo de pecar, o desejo de pecar, o desejo de pecar, o desejo de pecar, essa bomba vai estourar. E aí tu peca. E às vezes, aí cometer os pecados, vem os grandes ressentimentos, que ele vai comentar também. Aí vem o ressentimento, por quê? Eu não poderia ter pecado, tá errado. Eu não poderia ter ofendido a Deus. O pecado é essa condição que me coloca na ofensa. Tem que mudar o caminho, tem que mudar a estratégia, tem que mudar o foco. Tem que mudar o olhar. Tem que mudar o jeito de ver a sua vida, os pecados, a sua pureza e o jeito de ver também da pureza as tentações. Eu tenho falado isso, a maioria já ouviu isso. Aqui. O demônio vai dar um chute, é no meu joelho que está machucado. O demônio não vai me pegar, gente, meu ponto forte não. Porque no meu ponto forte, ele sabe que não dá conta, ele vai pegar no meu ponto fraco, já falei isso. E é isso que São Francisco de Sales está mostrando. Passa algum tempo sem pecado, mas com pesar, com sofrimento de querer pecar de novo. Gente, que razão, que lógica tem isso? Eu querer me afastar do pecado, mas eu fazer todo esforço para sentir o peso daquele pecado ainda que eu quero cometer. Aquele jovem que não quer cometer o pecado da pornografia,
Então para que você fica no diabo desse computador a noite inteira? Ou porque fica buscando contato com pessoas que você sabe pode levar a pecar? Perceba, é o corte. Lá no seu trabalho, marido, sabe que tem uma mulher lá que é daquelas, né? Tempo todo querendo alguma coisinha, jogando em direto. Rapaz, corta logo. Chega pra ela e fala assim, minha filha, toma vergonha na sua cara. Se quiser, eu trago minha esposa aqui, tá bom? Aí você fala na cara dela o que você quer falar pra mim. Faz o convite que você tá fazendo pra mim, faz o convite pra minha esposa também. Coisa fresca. Ué, fala pra pessoa, tá bom? Se afasta do pecado, rejeita o pecado, não pela ação do pecado, mas porque nós estamos ferindo o coração dele, o coração de Jesus. E ele já foi ferido por nós. Que necessidade tem de ferir o coração dele, meu Deus? O que é a confissão, o arrependimento, a penitência, esse sacramento? É restaurar essa vontade de Deus. Dentro dessa reflexão ainda São Francisco de Sales, um outro mal que acontece. Às vezes a pessoa, ela entrou num pecado que nós chamamos do pecado que vicia. Normalmente são pecados relacionados à área da sexualidade ou a mentira, a fofoca. Nossa Senhora, gente que fofoca, longe de mim, se afasta de mim. Misericórdia. Se tem um trem mais pisteado na face da terra é o tal da fofoca. Porque, gente, a fofoca, ela nunca chega do jeito original. Fofoca não é pedigree. Se existisse uma fofoca pedigree, quer dizer, original, raça pura, aí tudo bem, mas não é. Não é raça pura. Ela sempre vem com alguma coisa aumentada, sempre vem com alguma coisa desordenada, sempre vem com alguma coisa desnegociada. É telefone sem fio. De um lado fala paquígrafo, chega para outra pessoa lá, Deus te ama. Não, mas tudo bem, Deus te ama, não foi isso que foi a palavra primeira. Tá bom? Então, muito cuidado com essas coisas. Então, se afastar das pessoas no sentido de que eu me afasto do pecado, mas eu rezo pelas pessoas. Eu evito as ações de pecado. Então, eu dizia, se o rapaz ou a moça tem problema na pornografia e fica procurando, não, vou ver só um pouquinho, esse aqui que eu estou vendo não é nada, esse aqui não vai dar nada não. Aí cai no pecado. O pecado de pornografia vai trazer outros tipos de pecados à frente. Então, independente do pecado que seja, vai cair. Caiu um determinado pecado, o que a pessoa vai fazer por causa da sua desordem afetiva e que deixou agora infiltrar na sua vontade, nas suas decisões? A pessoa fala assim, bom, eu já pequei, já estou no pecado mortal, vou marcar uma confissão, mas eu sei que eu vou confessar no sábado. Olha, eu vou atender confissão quinta e sexta, não sei onde, ou quinta e sábado, não sei. Tá? Eu vou atender confissão. Eu lembrei disso, então é bom dar um recado para você já. A pessoa fala, bom, hoje é terça-feira, então eu vou pecar quarta, quinta, sexta, porque eu confesso no sábado. Ah, vou pecar, sábado eu confesso mesmo? Tá errado. Você está mostrando exatamente isso, São Francisco de Sales está dizendo. Ele falou isso aqui no século XVI. Ele está dizendo, eis aí um tipo de penitente fraco, tíbio. Passa algum tempo sem pecado, mas com vontade de pecar. Alimenta a vontade de pecar, busca a vontade de pecar. Então, ele continua dizendo mais à frente, tá? No livro, lembrando, gente, eu estou no Filoteia. Ele vai dizer assim, portanto, Filoteia. Gente, isso é bonito porque no livro, o lugar onde está escrito Filoteia, você lê o seu nome. O meu nome é bonito. Então, está dizendo assim, ele está dizendo assim, portanto, Vilmar, uma vez que aspira sinceramente à devoção, o que é devoção, minha gente? Vamos ver se vocês entenderam. Quem entendeu o que é devoção no século XVI, para São Francisco de Sales, por favor, digite para mim. Vamos ver se você entendeu realmente o que é devoção. Entrou minha afilhada, ô minha querida, Deus abençoe, tá bom? O padrinho tá com saudade, Laís e Santos. Aparece, tá? Mesmo na pandemia, dá um jeito de aparecer de alguma forma. Alguma forma que não venha trazer corona, tá? Então ele vai dizer assim, portanto, Vilmar, uma vez que aspira sinceramente à devoção, não só deves deixar o pecado,
Mas é também necessário que teu coração se purifique de todo afeto. Então aqui, gente, ele vai colocar o caminho. Qual que é o caminho para vencer? Primeiro, eu tenho que aspirar a devoção. Ninguém entendeu o que é devoção, ninguém respondeu até agora. Oh, meu Deus do céu. A Dalva respondeu, graças a Deus, respondeu pelo menos que eu vou atender a confissão sexta-feira na São João Batista. Acho que é sexta tarde, né, Dalva, que eu vou atender aí. Então, aqui tem 3 passos para você purificar a sua alma. Primeiro passo, aspirar a devoção. E o que é uma verdadeira devoção? Presta atenção, tá bom? O que é uma verdadeira devoção? Uma alma incansável na busca de Deus. Que eu falei que é muito diferente das devoções hoje. Devoções hoje é um afeto que eu tenho por um tipo de um santo, tá? É um afeto bonito, verdadeiro. Aqui não. É uma alma que busca de forma incansável, incessantemente, essa alma busca Deus. É uma alma incansável na busca de Deus. Então, o primeiro ponto é isso. Eu quero que a minha alma seja. Então, eu já tenho que começar a olhar a minha vida. Gente, pega a tua vida, Elaine, é uma alma incansável na busca de Deus. Pronto. Só coloque na frente devoção, verdadeira devoção, tá, Elaine? Para entender bem que essa é uma verdadeira devoção, o pensamento que era devoção no século XVI, tá? E que hoje também, porque devoção para mim, a forma que eu vivo devoção, busca ser assim também, pelo menos busca, né? Segundo, deixar o pecado. Se o primeiro eu quero buscar, eu quero ser, eu quero ter uma alma incansável na busca de Deus. Qual que é o próximo passo? Deixar o pecado. Deixa o pecado. Deixar. Eu não posso sentir saudade do meu pecado. Se eu sentir saudade do meu pecado, é sinal que alguma coisa aqui dentro, no meu interior, não está certo ainda. Ah, eu tenho tanta saudade de quando eu cometi aqueles pecados. Você tem saudade? Então por que foi confessar? Por que você foi pedir perdão? Perceba, se eu tenho saudade de um pecado e eu pedir perdão desse pecado, mas eu quero voltar ainda e eu continuo alimentando saudade, é porque eu pequei, mas, como vai dizer São Francisco de Sales, eu quero repetir várias vezes isso, a fala dele, passo algum tempo sem pecar, mas querendo pecar. Fugi do pecado, mas eu quero procurar o pecado. Corri do pecado, mas eu quero encontrar ele em alguma esquina da vida ainda. Tá? Então, primeiro passo, buscar uma alma que seja uma alma que tenha uma verdadeira devoção. Segundo passo, deixar o pecado. Terceiro passo, purificar a alma dos afetos. E como se purifica a alma dos afetos? Direção espiritual, Santa Missa, buscar um santo de devoção, que é devocional, nesse caso, Santo Terço, vida de oração, vida na integridade, vida eucarística, tá? Vida de reconciliação diante do sacerdote no sacramento da penitência. E assim, a gente começa a ter mais uma afinidade com as coisas do alto e nós voltamos aqui e percebemos que se nós aspirarmos à devoção, deixar o pecado e purificar os nossos afetos, gente, purificar também, como eu quero purificar o meu afeto, se eu continuo ainda buscando nas minhas lembranças tudo aquilo que ficou para trás. É o que eu falo para os casais. Como é que eu quero que um casamento dê certo, se eu sou casado? Como é que eu quero que o meu casamento dê certo? Se em toda briga que começa, eu tenho que pegar lá, aí a mulher vai falar pro cara, você acha que eu não lembro? 3 de dezembro de 1992, tá? Você sentado lá, lembro bem, você sentado lá naquela bicicleta Monarch, aquela bicicleta azul, do guindão todo torto, que você tinha caído dela umas 10 vezes. Lembro bem também passou aquela serigaita lá, com aquela unha pintada de vermelho, ela fez umas 4 ou 5 chuchinhos no cabelo, ela tinha sobrancelha que era maior do que a outra, usava uma sapatilha cor laranjado com bolinha branca no meio dela, e ela tinha uma roupa que era toda cheia de coraçãozinho, e a meia dela era cinza misturado com amarelo, vermelho, preto, azul, laranja e roxo. Você acha que eu não lembro desse dia? Gente, perceba, ficou tão marcado uma situação que na primeira discussão que tem, eu tenho que buscar o passado, eu tenho que trazer o passado. O que eu estou fazendo? Eu estou ressuscitando afetos que não precisavam. Passou? Perdoou?
morreu, continua a vida, tá bom? E por fim, São Francisco de Sales vai dizer: com quem se parecem essas pessoas que pecam e têm o desejo depois de voltar a pecar? E só não comete o pecado de novo porque é pecado. Então ele vai dizer assim: são como pessoas que comem sem ter apetite. Eles riem sem ter alegria. Eles dormem sem ter repouso. E mais se arrastam do que andam. Está aqui, minha gente, uma coisa simples, mas que eu gostaria muito de partilhar com vocês, do Filoteia. Sempre fazer uma partilha breve do Filoteia. Então, eu fiz um resumo só para vocês entenderem os passos aqui. Não posso deixar o meu coração preso no passado, como foram os egípcios. Não posso deixar. Tá? Não posso deixar o meu coração preso no deserto da vida. Naquele deserto onde que eu só vejo... O deserto é um lugar bom, quando eu entendo o deserto. Jesus ia para o deserto. Tá? Restaurar forças. Agora, se eu faço do deserto um terreno somente a aridez do deserto, sem ver perspectiva, não é bom. Depois, ao sair do pecado, é preciso deixar também o afeto do pecado. Uma vez que eu saio do pecado, eu tenho que deixar o sentimento que vai criando daquele pecado. Eu não quero mais voltar para aquele pecado. Tá? Aí a gente lembra da mulher de Jó. Alguma coisa ainda ficou para trás. Ela teve que olhar para trás. O homem fraco, tá, é aqueles que, eles talvez nem pecam, mas gostaria muito de pecar. Não pecam, não cometeram o pecado, a ação do pecado, mas aqui fica ruminando o desejo de pecar. Ah, se não fosse pecado. Quantas vezes você já falou isso, minha gente? Ah, meu Deus, tem umas coisas que é tão boa, mas... Meu Deus do céu, se não fosse pecado, meu Deus, por que isso é pecado, meu pai? A pergunta não é essa. Senhor, eu sei que é algo que é desordem dos meus desejos. E se é desordem, vem organizar, Senhor. Vem, Espírito. Gente, é clamar a Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus. Me organiza, me reajusta. Eu estou descoisado, me coloca no caminho. Continuando. E para aspirar uma verdadeira devoção é preciso deixar o pecado e depois purificar a alma. Aspirar devoção, uma alma incansável na busca de Deus. Deixar o pecado, renunciar ao demônio e todos os seus anjos e todo tipo de mal que ele pode me induzir e depois me conduzir, porque eu permito. E por fim, buscar a pureza. E a pureza se busca. Eu já dizia agora há pouco, né? Se eu tenho dificuldades, se o meu pecado é relacionado a questões sexuais, e se o meu olhar começa a direcionar para algumas coisas, eu vou pecar. Não vai ter jeito. A pureza está indo embora novamente. Se é para fofoca, tampa a boca, morde a língua. Quer fofocar? Não fala. Geme qualquer coisa lá, mas não fala. Tem que ter o esforço. É luta. É barra. Tem que segurar a barra, gente, realmente. Isso não é fácil demais. Gente, você quer vida mansa? Você quer vida mansa? Vai chupar picolé. Quer vida mansa? Sei lá, vai correr na praça e a vida toca. Entende? Quer vida mansa? Sei lá, vai fazer qualquer coisa, vai passear com cachorrinho. Eu digo isso no sentido de que parece que isso resolve seus problemas. Quer vida mansa? Gente, a vida tem as dificuldades, tem as durezas. Agora, se eu não souber enfrentar as durezas da vida, a partir do olhar da pureza, eu sempre vou cair para o olhar da tentação. A tentação nos arrebenta, a tentação nos derruba. E é tão triste, minha gente. Se você um dia já passou por situações na sua vida, eu já passei por situações na minha vida, que eu olho e falo, meu Senhor, obrigado por eu não ter mais esse tipo de sentimento. Muito obrigado, Jesus. Quando a gente olha para a nossa vida, olha o nosso presente. Eu sei que tem coisas que eu vivi no meu passado que superariam muito mais o prazer corporal, né? E aqui não entra as questões de sexualidade, pode ser de relações sexuais, não, mas do próprio corpo. A questão de você poder viajar, vai para onde você quer, faz o que você quer, vai nos melhores restaurantes. No meu caso que eu atuava na área empresarial, então eu viajava bastante.
Hoje eu estou no Maranhão, daqui a 2 horas eu já estou em São Paulo, já estava em São Paulo. Esse modelo que trazia muitas felicidades que, na verdade, eles eram mais empolgações, não era uma verdadeira felicidade. E ainda assim, termino dando testemunho agora para vocês. Ainda que eu não seja empresário, ainda que eu não seja o padre mais intelectual ou inteligente que tem na Arquidiocese de Goiânia, eu considero que todos os meus irmãos padres, principalmente da minha turma e de outras turmas, são muito mais inteligentes do que eu. Ainda que eu tenha pecados a serem resolvidos na minha vida, né? Essas coisinhas do dia a dia que eu preciso ir purificando para ter uma alma realmente incansável na busca de Deus. Mas eu digo para vocês, quando eu olho o meu passado, que foi um passado de pecado, mas também um passado de muitas coisas boas que aconteceram, eu olho para o meu hoje, onde eu chego na minha casa, onde eu tenho o meu quarto, onde eu tenho o local para mim rezar, a capela, e onde eu termino a minha noite falando com Deus, rezando com Deus, falando com Maria, rezando o meu anjo da guarda, e eu vou dormir sabendo que eu sou muito feliz, porque eu não preciso do passado para dizer quem eu sou. Eu preciso do presente para revelar realmente a presença que Deus tem na minha vida hoje, porque eu permito. O passado já passou, não volta atrás. Amanhã eu não sei o que vai ser. Eu vivo muito bem o meu hoje, o meu agora. Eu sou um padre muito feliz. Eu sou um padre, pouco tempo de padre, mas de caminhada aí você pega 10 anos, né? Então não é tão pouco tempo assim, desde que você faz encontro no seminário, diácono e tudo mais. Mas eu digo, sou um padre realizado e no dia a dia, a minha grande luta é isso aqui. Não sentir saudade dos meus pecados e não sentir saudade de coisas lá atrás que me pareciam boas. Sabe por quê, minha gente? Se você viver pensando no seu passado, sem trabalhar na fé o seu hoje, o seu amanhã, ele é tão incerto. O nosso amanhã é incerto, isso é verdade. O meu amanhã também é incerto. Mas eu sei que aquela oração que a gente aprendia quando criança, se eu durmo com Deus, eu levanto com os anjos. Faça isso, tenha uma vida feliz. Seja feliz no seu hoje. O seu hoje é a condição financeira inferior que você tinha antes. Seja feliz no seu hoje. O seu hoje é porque você não tem o que você devia ter antes. Fique feliz. Você tinha antes, agora não tem mais. Fique feliz no seu hoje. Eu dizia, quantos padres intelectuais, quantos padres assim, com uma formação que talvez eu perdi tempo em algum momento da formação e não fiquei tão inteligente quanto eles, mas no final de tudo, a minha felicidade é de saber que eu reencontro com Cristo todos os dias, quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu quarto, e no meu quarto eu posso ter o grande reencontro com Jesus a cada dia, quando eu puxo o Santo Terço e quando eu vou rezar, e sabendo que no outro dia, se Deus permitir que eu continue vivendo, eu tenho uma paróquia, eu tenho um povo que Deus confiou a mim através do bispo. É assim, minha gente. Não sou o modelo de padre santo. Não sou o modelo de padre santo, tá? Os padres santos nós vimos que não são Padre Pio, mas o modelo de um padre que olha para São Francisco de Sales, olha para o jeito dele viver, para as atitudes que ele tomava, até porque eu tento viver essa direção espiritual dele para falar para vocês como é bom, como é gostoso, como vale a pena quando você faz uma entrega verdadeira a Deus. Hoje eu comecei cantando por isso, porque eu não canto, eu não sei cantar, eu mal sei tocar um violão, eu sou desafinado batendo palma. Quando eu penso em cantar, eu já estou desafinando já, eu nem preciso cantar. Mas eu comecei cantando por quê? Porque me veio uma alegria tão boa de falar isso para vocês, porque aqui está a minha experiência também de vida. Eu tive que fazer grandes renúncias para olhar para Cristo e para entender que se eu quero ter uma alma que busca a Deus, incansavelmente, eu tinha que deixar tantas coisas para trás. Eu deixei. Tento deixar todo dia. E as orações de vocês são as orações que me fortalecem. Eu fico muito feliz quando alguém fala, Padre, estou rezando pelo Senhor. Perdão de ter saído do assunto, minha gente, mas o Espírito Santo vai suscitando e a gente vai falando, tá bom?
Eu gostaria muito que no final da nossa vida nós pudéssemos fazer como Estevão fez hoje, né? Estevão olhou para o céu e viu Jesus. Que no final da nossa vida nós possamos ser assim também. Olhar para o céu, ver Jesus e falar: eu sou feliz. Se o Senhor me chamasse agora, né, para a vida eterna, não tinha impedimento nenhum se Ele me chamasse agora, eu ia dizer para Ele, e eu ia dizer para todo mundo: eu sou feliz. Eu sou feliz. Foi a última palavra da beata Chiara Luther para os pais. Mãe, pai, quando ela estava ali quase morrendo, né? Era quase 3 horas, quase 4 horas da manhã, na verdade. E o pai dela segurando a mão dela, ela disse: eu sou feliz. Não chora, eu sou feliz. E as mãos dela foram... O pai dela percebeu que as mãos da Chiara foi perdendo a força. E a jovem de 19 anos foi entregue a Deus. Os santos, todos os santos fizeram este caminho. Um caminho de uma alma incansável na busca de Deus. Um caminho de rejeitar o pecado. E um caminho, principalmente, depois de tudo isso, um caminho de buscar a pureza. E todos eles são santos porque não é porque eles foram melhores do que a gente, mas porque eles descobriram a verdadeira pureza. Eles encontraram com aquele que é o caminho, com aquele que é a verdade, com aquele que é a vida. Eles encontraram Jesus Cristo. Enquanto padre, se eu colaborar com cada um de vocês a encontrar Jesus Cristo, eu serei um padre muito realizado. Eu poderei dizer todos os dias para Deus: Senhor, eu estou feliz, porque tudo que o Senhor proporcionou me fez um bem maior, não para mim, mas para as pessoas que o Senhor me confiou. Tá bom? Então, mais uma vez, peço perdão, fugiu o tema, mas o Espírito Santo vai conduzindo, e quem sou eu para tirar, né, aquilo que o Espírito Santo quer falar através desse padre. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês, Deus abençoe no amor de Maria, Deus abençoe no amor da Sagrada Família. E amanhã, às 19h30, nós teremos a Santa Missa com o Padre Rafael. Vamos divulgar essa missa de amanhã para que nós possamos fazer uma festa bonita, 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 bonita amanhã. E no mais, minha gente, renuncie ao pecado, renuncie ao demônio, renuncie às trevas, renuncie a tudo aquilo que causa a desilusão, que causa a discórdia. Como é bom a gente encostar a cabeça no travesseiro e falar: eu sou feliz. O mundo está caindo, as coisas estão acontecendo, eu sou feliz. Né? Desaba tudo, eu sou feliz. Deus abençoe no amor de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu acho que é importante algumas coisas, vou finalizar agora, mas como eu vi que a Thaisa, ela está aí, a Thaisa, ela foi uma psicóloga que eu procurei quando eu passei por um momento da vida, assim, aquelas ansiedades que chegam, né? E para falar, gente, que nós encontramos pessoas boas pelo caminho. A Thaisa, a psicóloga, foi uma dessas pessoas que as conversas que nós tínhamos eram enquanto psicólogo, enquanto seminarista, depois enquanto diácono, agora enquanto padre, sou diretor espiritual dela, como o mundo dá volta, né? Com a doutora Thaisa. Mas como eu vi no final ela entrando ou falando alguma coisa aí, só para vocês entenderem o quanto que a gente precisa de pessoas que nos levam a Deus. Tá? Quando eu digo que a gente tem que procurar amigos que nos levam a Deus, é isso. Tá? Deus colocou na minha vida uma psicóloga que me ajudou no momento, né, que eu precisava e que me apresentou Deus. E hoje eu tenho a obrigação de apresentar Deus para ela também. E assim a gente toca a vida. Deus abençoe. Até mais.